Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado neste sábado, dia 22 de novembro de 2025. Informações importantes para o jogo desta segunda-feira no estádio Beira-Rio. Ingressos esgotados e a possibilidade de Neymar, o principal jogador da equipe santista, não viajar para Porto Alegre e não entrar em campo contra o Inter nesta segunda. A gente vai falar sobre isso, o negócio que já está fechado e a situação de Tite, o novo regulamento do Campeonato Gaúcho, a nova estrutura e quando o Inter estreia. Eu trago tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Tem ainda Campeonato Brasileiro. O Inter joga só na segunda, mas nesse domingo, muitos jogos para tu brincar e se divertir. Competições internacionais também. Premier League, La Liga, Ligue 1 na França, Campeonato Alemão, a Bundesliga. São muitos jogos e outros esportes para tu brincar com a chance extra da KTO. Faz o teu registro pelo meu link que está no primeiro comentário fixado. Vai na aba promoções, vai na chance extra, aceita participar no botãozinho verde que vai ter lá, aba promoções, chance extra, entra lá e aceita participar, que tu pode devolver aí, pode receber de volta até R$10 para brincar, caso tu erre a tua fezinha, que é do jogo, é para brincar. KTO é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, mas lembrando que é para jogar com responsabilidade. O site é proibido para menores de 18 anos. Quero falar também aqui da Mais Ágil. Tá precisando de grana, final de ano, Natal, tem que comprar presente da galera, as festas de fim de ano. Aproveita o empréstimo facilitado para CLT, quem tem carteira assinada com a turma da Mais Ágil. É um empréstimo sem burocracia, com a maior facilidade do mercado, e eu tô garantindo que, chamando o pessoal da Mais Ágil pelo WhatsApp que tá aqui na tela, ou tem o link do WhatsApp deles aqui no primeiro comentário fixado junto com o link da KTO, diz que tu chegou pelo canal que tu vai ter uma barbada, então chama o pessoal da Mais Ágil, tá? Gente, vamos lá. O Internacional se reapresentou hoje, o vídeo da tarde, eu mostrei tudo do treino aberto, a presença do torcedor, uma grande festa, os jogadores tiveram uma atitude muito legal, ficaram ali mais de 30 minutos atendendo a torcida no gramado do Beira-Rio. Tem muitas imagens legais e interessantes para tu ver, estão no último vídeo aqui. Mas eu quero falar sobre o jogo de segunda contra o Santos, porque o Inter anunciou hoje ingressos esgotados para o jogo contra o Santos na segunda-feira no estádio Beira-Rio. Só restam entradas no Coração do Gigante, que aí não é problema do Inter, não é o Inter que vende aqueles ingressos e aquelas entradas no Coração do Gigante, que é aquele setor ali atrás dos reservados, que dá para o túnel, que dá acesso ao vestiário do estádio Beira-Rio. No restante do estádio, áreas livres, enfim, locadas, tudo esgotado, serão mais de 40 mil torcedores numa segunda-feira à noite apoiando a equipe do Inter nesse jogo tão importante. O Inter venceu o Ceará, se vencer o Santos, aí sim. Vencendo o Santos, chuta qualquer possibilidade de rebaixamento. Restam 4 rodadas. Se vencer o Santos, vão ter mais 3 jogos. Vasco fora, São Paulo fora e Bragantino em casa. E aí o Inter vai estar muito mais tranquilo para garantir uma vaga também na Sul-Americana do próximo ano e pensar na sua temporada de 2026. Tá? Então, ingressos esgotados para o jogo contra o Santos. E tem uma novidade nesse jogo, que não envolve o Internacional e sim o seu adversário, porque existe uma grande chance de Neymar ficar fora dessa partida contra o Inter. O Neymar, que vem de uma grande atuação, apesar do empate do Santos contra o Mirassol, ele ter cometido o pênalti que terminou no gol do Mirassol, mas ele fez o gol do Santos também no início do jogo, teve mais uma grande atuação com a camiseta santista e é o principal jogador, a principal referência técnica e de idolatria também desse time do Santos. Porém, o Neymar, para quem não viu o jogo contra o Mirassol, ele acaba sentindo o joelho no primeiro tempo ainda, ele joga todo o jogo com esse desconforto no joelho e ele está treinando normalmente. Mas o que se fala lá em Santos é de uma possibilidade do Santos poupar o Neymar do jogo contra o Inter. E vocês vão perguntar, pô, Lucas, o Santos vai poupar o seu principal jogador, faltando 4 rodadas para terminar o Brasileiro e brigando para não cair? Pois então, o Santos tem uma preocupação que, se ele jogar contra o Inter, ele pode agravar a lesão no joelho e aí ele perderia também as últimas 3 rodadas. Jogaria só contra o Inter, um jogo que já é muito difícil, sendo que o Santos vai ter Sport, que é um duelo acessível, vai ter Cruzeiro ainda até o final do ano, tem o Juventude fora, um duelo direto. Então,
talvez ele seja poupado. Ainda não está confirmado isso, tá? O Santos viaja amanhã aqui para Porto Alegre e existe uma chance sim do Neymar, quem sabe, não viajar com a delegação e ficar fora do jogo contra o Inter, o que seria bom para o Inter, né? Principal jogador do Santos, fora da partida, poderia ser bem bom para o Internacional isso, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer em relação ao Neymar. A outra situação que eu quero falar aqui com vocês é sobre Tite para 2026. Antes eu quero lembrar para tu te inscrever no canal se tu não é inscrito, tá, gente? É de graça, tem um botãozinho inscrever-se. Se tu tá me vendo pelo computador, pelo celular, notebook, tablet, iPad, é só apertar no botãozinho de inscrever-se que é de graça. Isso dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos, tá? Então te inscreve agora aqui no canal e dá essa força. Bom, para quem não viu, Tite anunciou a retomada da sua carreira como treinador de futebol. Tite, que é um treinador muito querido aqui, foi campeão da Sul-Americana em 2008 pelo Internacional, um dos grandes times que eu vi do Inter, tá? Talvez o melhor Inter que eu tenha visto, e eu sei que para muita gente é a mesma coisa, é um dos melhores Inters da história, tá? Aquele Inter de 2008. Claro, vai lembrar do Inter da década de 70, gigantesco, o Inter invicto da década de 70 no Campeonato Brasileiro com título, mas aquele Inter de 2008 do Tite, cara, é um dos maiores times do Inter da história, tá? Jogava por música e era um baita time mesmo, que ganhou com o Tite a Copa Sul-Americana daquele ano. O Tite sempre é falado quando surge a possibilidade de alguém trocar de técnico. O Santos tentou ele, o Flamengo tentou. O único clube brasileiro que ele treinou depois da Copa foi o Flamengo, né? Ele acabou demitido em setembro do ano passado, setembro de 2024. O trabalho dele no Flamengo não foi tão bom assim. Também acho que teve uma falta de paciência com ele lá, enfim. Mas é o melhor técnico brasileiro ainda que a gente tem, né? Dos brasileiros treinadores, o Tite ainda é o melhor. E o Tite anunciou que está retomando a sua carreira como treinador. E a gente sabe que existe uma grande chance do Ramon e do Emiliano não estarem aqui no ano que vem. Será que vale a pena o Inter ir atrás do Tite? Vale lembrar, o Tite parou e teve essa retomada de carreira agora porque ele teve problemas, né, de saúde. Ele estava acertado com o Corinthians nesse ano. Ele teve, por conta de saúde mental, excesso de ansiedade, alguns problemas relacionados a isso, e ele estava acertado com o Corinthians, teve proposta do Botafogo, do Santos, do Fortaleza, da seleção da Venezuela, do Besiktas, acabou desistindo de tudo, falou, vou dar uma tranquilizada, vou cuidar da minha saúde mental, vou ficar tranquilo aqui, e hoje a assessoria do Tite anunciou oficialmente que ele voltou. Ele disse o seguinte: voltei, cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram o meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos, foram as palavras do técnico Tite. Sabendo que o Ramon não deve ficar para o ano que vem, tu gostaria do Tite no Inter? Vou ser sincero, tá? Eu acho loucura não querer o Tite no Inter. Seria fantástico o Tite voltar para o Inter nesse momento. Acho que o Inter precisaria de um Tite, o Tite precisaria de um clube, talvez precisaria do Inter. Acho que poderia dar esse casamento. Não tem nada, tá? Não tem movimento em relação a isso. Mas eu acho que seria bem interessante o Inter ficar de olho. Bom, deixa eu falar sobre a venda do Luiz Otávio, tá? Porque a informação que chega é que sim, Luiz Otávio avançou e muito com Orlando City, tá? 5 milhões de dólares, o Inter tem 70%, o Inter tá negociando para pegar um pouco mais desse 70%, tá? Tá negociando com o Luiz Otávio para morder uma fatia maior do que 70%, ficar com maior parte desse valor, bem próximo dos 5 milhões de dólares pro Inter, tá? O Inter, repito, tem 70%. O Inter ficaria deixa eu até pegar aqui porque eu tenho esse valor, tá? O Luiz Otávio, eu tenho na minha planilha aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Achei. 70% o Inter tem do Luiz Otávio. 5 milhões de dólares dá 26 milhões e meio de reais. O Inter, se ficasse com 70%, ficaria com 18 milhões e meio, boa parte desse valor, mas está negociando para tentar ficar com 80 ou 90. Então ficaria com mais de 20 milhões de reais, quase os 26 milhões e meio, tá? O negócio está muito bem encaminhado. Deve ser anunciado logo depois do término do Campeonato Brasileiro, mas sim, o Luiz Otávio deve deixar o Inter e será jogador do Orlando City. E a outra situação é que a FGF, a Federação Gaúcha de Futebol, liberou a tabela do Campeonato Gaúcho da primeira fase, tá? Ao invés do que foi nesse último ano, 3 grupos de 4 clubes, ele vai ser 2 grupos, tá? Com 6 times, cada chave cruzando com a outra.
tá? Então vai jogar 6 jogos na primeira fase, quartas de final ida e volta, semifinal ida e volta e final ida e volta, tá? Foi por meio de sorteio, os grupos foram definidos e o Inter vai estrear no Campeonato Gaúcho. Isso já é importante a gente deixar claro aqui, tá? A estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho já tem data, vai ser contra o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio, tá? No dia 10 ou 11 de janeiro, tá? O Campeonato Brasileiro começa ali pelo dia 23, 24, por aí, na terceira semana, né, do mês de janeiro, do início do ano, mas Inter e Novo Hamburgo no Beira-Rio entre 10 e 11. Vai ser 10 ou 11 de janeiro. Lembrando, não tem ainda horário marcado. E o primeiro Grenal, tá, do ano vai ser no Beira-Rio, 24 ou 25 de janeiro, no estádio Beira-Rio, primeiro Grenal do ano, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado aqui no canal. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.